do Consumidor, que será realizado de 12 a 15 de maio, na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, no Hotel Serrano. Maiores informações no site brasilcom.org.br. Bem, daremos então continuidade, conforme combinado, e agora prosseguiremos com o tema Comércio Eletrônico. Convido como mediador Dr. Bruno Miragem, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diretor do Brasilcom. Convido também, como palestrantes, Dr. Guilherme Magalhães Martins, promotor de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, professor da UFRJ e diretor do Brasilcom. Dr. Leonardo de Medeiros Garcia, procurador do Estado do Espírito Santo e professor da Escola de Magistratura do Espírito Santo. E doutor Renato César de Araújo Porto, advogado e diretor do Brasilcom. Um prazer estar com os senhores nessa 13ª jornada, que já é um sucesso, discutindo sobre os projetos de atualização, mas acho que tem a mesma conclusão que eu, ao assistir os painéis anteriores, muito além, inclusive, desses projetos, né? Muitas ideias aqui surgem, muitos desafios do direito consumidor para o futuro surgiram das exposições aqui trazidas, né? Nessa ponte entre o passado, os 20 anos de experiência, o presente, os desafios atuais do direito do consumidor e o futuro, que é, indiscutivelmente, aquilo para o qual nós estamos a mirar, né, as nossas preocupações e os nossos esforços, seja com os projetos de atualização, seja com temas novos, como é o caso deste painel que nós estamos a iniciar nesta tarde. Gostaria também de apresentar na mesa, mas certamente não apresentar aos senhores, porque professora da casa, Fabiana Barleta, que já foi expositora hoje pela manhã, e explicar a sua presença aqui conosco, porque, considerando o pequeno atraso que tivemos nesse evento, eu próprio terei que, daqui um pouco mais, me ausentar para não perder o voo, né, de retorno a Porto Alegre. Então, tem sido quase que uma constante, né, Guilherme? Eu venho ao Rio de Janeiro rapidamente passear e trocar 2 ou 3 palavras com os senhores, mas com muito prazer estou aqui, e especialmente para aprender com todos esses nossos debates. Terei de sair um pouco mais cedo, mas a Fabiana, então, vai presidir a mesa até o seu final. E, dito isso, sem mais delongas, gostaria, desde logo, então, de passar a palavra ao nosso primeiro expositor, e seguramente conhecido, se não de absolutamente todos, da imensa maioria dos senhores, que é o nosso queridíssimo professor Guilherme Martins, que é, indiscutivelmente, uma das grandes autoridades, se não das maiores autoridades, sobre o tema da disciplina jurídica da internet. Não há nem de se dizer só da responsabilidade civil dos contratos eletrônicos, mas da disciplina jurídica da internet entre nós. Então, desde logo, passando a palavra ao Guilherme, para que faça a sua exposição. Muito boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui. Organizar um evento não é uma tarefa fácil, inclusive tem um agradecimento em especial que eu quero fazer, que é a minha bolsista FAPERJ, Chiara de Tefé, que foi de grande importância na organização do evento, inclusive toda a questão logística, esteve sempre presente, monitorando, controlando o que dava certo, enfim. O palestrante Werson Rego, por motivos de saúde, pediu licença e justificou sua ausência nesta oportunidade. Então, para falar sobre o comércio eletrônico, necessariamente
devemos fazer referência ao decreto 7962, de 15 de março de 2013, inclusive mencionado na exposição da doutora Juliana, do Senacom, que veio em um bom momento. Inclusive, ele foi promulgado no Dia Internacional do Consumidor, somos todos consumidores, estabelecendo regras como a proibição do spam, o prazo de arrependimento em favor dos consumidores, o conceito de atendimento facilitado, a regulamentação das compras coletivas, a obrigatoriedade que, infelizmente, segundo uma recente reportagem do jornal O Globo, não está sendo cumprida, de os sites de comércio eletrônico apresentarem as condições gerais da contratação, um sumário do contrato, antecipadamente, segundo uma enquete realizada pelo Caderno do Consumidor do jornal O Globo, que está aqui cobrindo este evento. De 25 sites avaliados, apenas um cumpriu essa obrigação de exibir o sumário da contratação. Então, ainda falta muito, estamos percorrendo um longo caminho, o momento é altamente favorável, a internet deixou de ser um buraco negro, expressão utilizada ontem pelo ministro Herman no seu depoimento, e cada vez mais caminhamos para a responsabilidade pelo acidente de consumo. Eu destacaria a importância da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. E dentro do projeto de lei do Senado, 281 de 2012, especialmente o artigo 5º da Política Nacional das Relações de Consumo, que ele traz o inciso 6, justamente que ele prevê a possibilidade de o Poder Judiciário sempre agir de ofício, independentemente de provocação, justamente na contramão daquela ideia da famigerada súmula 381 do STJ, tão mencionada aqui durante as palestras. Está no projeto do comércio eletrônico, mas vai afetar a sistemática do CDC como um todo. Eu, humildemente, como integrante da comissão presidida pelo desembargador Voltaire, que está aqui conosco, acabou de entrar na sala, apresentei duas propostas e que, pelo que eu soube do nosso Leonardo Garcia, foram adotadas pela comissão do relatório final do Senado Federal. Parece que todas as propostas do Brasilcom foram acolhidas, né, desembargador? E uma delas foi sobre o artigo 45A, parágrafo único, para que o provedor internet passe a ser também contemplado. As normas desta seção aplicam-se às atividades desenvolvidas pelos fornecedores por meio eletrônico similar, inclusive os provedores internet. Porque, em relação a esse prestador de serviços, que é o provedor internet, claro que há consumo. Embora o Superior Tribunal de Justiça esteja num momento difícil, com duas correntes que se enfrentam, uma defendendo a responsabilidade subjetiva e outra defendendo a responsabilidade objetiva pelo acidente de consumo, assim, não pode ser negado que, pela publicidade, pela remuneração indireta, há uma relação de consumo, pelo chamado marketing cruzado ou cross-marketing, há uma relação de consumo, pelas informações que oferecemos, muitas vezes como índios inocentes, em troca de espelhos, nesses sites, que vasculham nossa vida. Nas redes sociais virtuais, portanto, há consumo. E a matéria também é regulamentada pelo Marco Civil da Internet. O projeto de lei 2126 de 2011, que tramita em regime de urgência no Congresso Nacional, acredito que será convertido em lei até o fim do ano, muito provavelmente, e que imuniza o provedor de qualquer responsabilidade por conteúdo de terceiros, no seu artigo 15, a menos que seja notificado por uma ordem judicial. Assim, que, justamente, com todo respeito ao judiciário, o judiciário talvez não precise de mais esse problema. Sabe, assim, a notificação administrativa do provedor é um critério razoável para a solução desses conflitos, sem necessidade
de apenas se agir para reparar o dano depois que haja uma notificação e ainda por cima com ordem judicial. Então, a aplicabilidade do CDC afastaria esses problemas. A nossa segunda proposta foi em relação ao prazo de arrependimento do artigo 49. E, aliás, o artigo 49 tem uma situação que nos preocupa, que é a Lei Geral da Copa. A Lei Geral da Copa, justamente tendo em vista esse evento que se aproxima, ela estabelece que fica negado o direito de arrependimento dos consumidores, que, em qualquer caso, terão uma cláusula penal de 70% em relação ao valor pago pelos ingressos. Normalmente, os ingressos da Copa, não existe outro meio, serão comprados pela internet. Então, nega o direito ao arrependimento e, de qualquer forma, condicionado a uma cláusula penal de 70%. Então, existe uma forte abusividade, é um dispositivo inconstitucional, tendo em vista o status constitucional da proteção do consumidor, o direito da cidadania, direito fundamental, artigo 5º, inciso 32 e 170, inciso 5, princípio norteador da ordem econômica, e o que deve ser combatido. A segunda proposta que fizemos na comissão foi do aumento do prazo de arrependimento, artigo 49, de 7 para 14 dias, tendo em vista o direito comunitário europeu, que numa diretiva que é de 2011, diretiva número 84, já realizou essa mudança que foi seguida no direito interno de todos os países europeus. Assim, o projeto tem regras que, na prática, já estão sendo observadas pelos PROCONs, como o artigo 56, inciso 13, que prevê como sanção administrativa a suspensão temporária ou proibição de oferta e de comércio eletrônico, que, na verdade, já existem sanções administrativas no artigo 56, como no inciso 6, prevendo a suspensão temporária de uma atividade. O mais importante é a consequência, que é aquilo que os americanos chamam de follow the money, que está no artigo 56, parágrafo 4º do projeto, prevendo que, se o fornecedor, uma B2W da vida, que é um descumpridor de ordens judiciais, então, insiste nessa situação, poderá ter suas contas bloqueadas, transferências bancárias obstadas, não receberá mais pagamentos, receberá uma morte econômica. O anteprojeto tinha um dispositivo que foi suprimido, mas que seria de utilidade também, que seria a notificação do seu provedor para excluir a conexão e hospedagem daquele site descumpridor de suas obrigações perante o consumidor. Então, o momento é altamente propício, o momento é bom para os consumidores. Eu não vou me alongar muito nesta palestra, teremos ainda o Dr. Renato Porto, que é especialista, o Dr. Leonardo Garcia, que ajudou diretamente a comissão do Senado Federal. E lembrando que caminhamos lentamente para a concretização desses deveres gerais de conduta, que são como tijolos que constroem um edifício a partir da confiança. Então, a confiança é indispensável nesse comércio que deverá movimentar até o final deste ano, segundo projetado, cerca de 27 bilhões de reais. Então, é uma vasta economia e que, naturalmente, deve ser acompanhada de segurança e de proteção. Muito obrigado. Agradeço ao professor Guilherme por sua sucinta, porém bem colocada exposição, na medida do que a gente precisa de ouvir nesse momento, para as futuras reflexões dos senhores, e de imediato passo a palavra para o doutor Renato Porto. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Antes de mais nada, doutora Fabiana, presidente da mesa, eu gostaria de falar uma coisa para a plateia. Quando eu pisei pela primeira vez aqui nesse plenário, uma coisa me causou espécie. Por quê? Eu não sou filho da casa. E a grande maioria daquelas pessoas que se apresentaram até então são filhos da Nacional. Antes de eu botar os pés aqui nessa instituição, eu não tinha noção
do que era ser filho da Nacional. É impressionante como é que o tempo passa e a gente precisa conhecer a história, o passado, para poder entender as pessoas. Meu sócio, que está lá no final da sala, o professor Sandro, foi egresso da Nacional, um apaixonado pela universidade, e eu não conseguia entender. Agora, olhando nos olhos dos presentes, eu consigo entender que eu estou diante de um público extremamente seleto, atento, dedicado e, detalhe, diferente, um público diferente, o que me causa muito orgulho de poder estar aqui, ficando até um pouco nervoso, primeiro, diante desse público tão seleto, e o segundo motivo, diante dessa mesa tão forte, doutora Fabiana Barleta, que fala com muita propriedade dos vulneráveis, da questão dos idosos, Dr. Guilherme, um verdadeiro ícone do direito eletrônico. Eu que uma vez ousei falar de direito eletrônico, para variar, eu tive que consultar os livros dele. Quer dizer, quando ele começa a escrever, a primeira escrita dele é dentro dos contratos do direito, os contratos eletrônicos, né, Guilherme? E depois o livro de responsabilidade civil dele. Depois a gente está aqui do lado do best-seller, né? Do livro do Leonardo, que todo mundo conhece, tem aquela moedinha de real na frente, todo mundo fala, poxa, olha o livro do Leonardo, e a gente olha para ele e fala assim, caramba, ele é muito jovem, será que deu tempo? E o Bruno Mirage, que acabou de sair, porque ele senão ia perder o avião, e eu acho que quando ele não está dando palestra, ele está escrevendo. Se vocês forem lá fora, a maior parte dos livros que estão lá são dele. Na hora do almoço, inclusive, eu falei, Bruno, você não estava aqui porque devia estar escrevendo. E ele falou assim, não, eu estava num sebo, coletando informações para escrever. E aí olho para essa plateia e me sinto cada vez mais à vontade, olhando nos olhos de vocês, vendo o Dr. Hector lá no fundo, um grande nome do direito do consumidor, e eu tendo que falar de um tema tão específico. O que eu vou tentar fazer nessa apresentação? Eu vou contextualizar a questão do comércio eletrônico. Logo, num segundo momento, eu vou falar dos mecanismos que nós temos e depois a questão da cultura consumista e encerrar essa apresentação falando um pouquinho da necessidade da afirmação e aí sim da importância dessa adequação do Código de Defesa do Consumidor. Muitos dizem que é a primeira alteração. Não, é uma adequação. Não se mexe em nada que já existe e nós acrescentamos temas extremamente interessantes. Bom, para poder falar da sociedade da informação, as novas relações humanas, realmente quem ousa falar de direito do consumidor, falar de direito em uma sociedade de informação é extremamente difícil. Por quê? Porque o direito ele reflete as relações humanas, e as relações humanas, sobretudo da metade do século passado para cá, elas têm mudado com uma velocidade muito grande. Eu, durante muito tempo, defendi que o tempo do direito, você tem o tempo dos homens, e você tem o tempo do direito, e você tem o tempo das coisas. O tempo dos homens puxava o tempo das coisas. Aristóteles dizia que toda evolução vem da guerra. Quando um inimigo tentando suplantar o próximo visa criar um novo armamento, vejam aí a evolução da indústria alemã, da indústria americana e tudo mais, quer dizer, é uma necessidade humana que puxa a reboque o tempo das coisas, o tempo dos homens puxa o tempo das coisas e o tempo do direito vem regulando essas relações tão difíceis, não é verdade? Só que, de pouco tempo para cá, mudou, a premissa inverteu. Eu acho que o tempo das coisas passou à frente do tempo dos homens e os homens estão enlouquecidos para tentar regular as relações oriundas do tempo das coisas e o direito que demora, ele fica mais desesperado ainda. Bom, Renato, me dá um exemplo, posso trazer para vocês aqui, sobretudo para os criminalistas de plantão, a questão das drogas virtuais, que hoje já é uma realidade, e relação de consumo. Renato, o que é uma droga virtual? Não sei nem se os presentes conhecem esse tipo
de situação. Uma pessoa hoje, ela pode acessar a um site, e aí eu não estou falando nenhuma novidade, porque são inúmeros sites, em que você escolhe a droga a consumir, compra nesse site fones de alta precisão, JBL, Bose, Bang Fusion, ou então aquele Dr. Dre, né, que todo grande esportista utiliza, como Neymar e etc., Messi e todos os outros, sobretudo dos esportes aquáticos, e aí ele escolhe a droga a consumir, debita no seu cartão de crédito em um site holandês, e ondas sonoras remetem o cérebro daquela pessoa, remetem o pensamento dele ao êxtase produzido por aquela droga. Digam lá, senhores criminalistas de plantão, está no rol. Como é que eu regulo isso? Imagina um menino louco pra caramba chegando na blitz da lei seca, e de repente o policial, o senhor ingeriu álcool? Não. E drogas? Muita coisa. E onde é que está a droga? Ou então aqui, aí apresenta o iPhone. Não tem flagrante, não tem delito, é substância, não é substância, a regra penal, ela pode ter uma interpretação ampla. Como é que nós vamos resolver esse tipo de situação? Segunda situação, é a problemática, estou levantando, Google Glass, o sonho de consumo de dezembro, o novo produto da Google. Óculos, o Dr. Leonardo está ali, tem os seus óculos, imagine, ele simplesmente vai trocar as lentes, e vai manter aquela armação do Google, e aí automaticamente o óculos dele, por Bluetooth, vai conectar com o iPhone dele, e esse iPhone vai linkar com o Facebook, e quando ele estiver palestrando para vocês aqui, ao redor do seu rosto vai aparecer uma linhazinha amarela, e em cima o seu nome, com o seu gosto, com o que você se relaciona, com toda a sua vida ali exposta. Imaginem isso nas mãos de fornecedores de produtos ou serviços. Quem é aqui que não gosta de se sentir individualizado? Quem é aqui que ao entrar em uma loja, ao entrar em um restaurante, não gostaria que o garçom lhe chamasse pelo nome? E de repente esse garçom, conhecendo você, senhor Renato Porto, por favor, sente aqui, sua mesa de sempre, o senhor gosta realmente daquele bacalhau à lagareira, né? Então nós temos uma promoção para advogados aqui, o bacalhau à lagareira sai mais barato. E outro, você vem acompanhado, só não pode trocar, que de repente pode dar um problema. E aí, vai, não sei o quê. Olha que alvo, você gosta da cor azul quando você entra numa loja, então olha, cor azul para advogados, super promoção. Nós gostamos de ser individualizados, nem sempre gostamos de individualizar. Se eu perguntasse aqui qual é o nome completo da sua empregada doméstica, talvez as pessoas aqui teriam uma certa dificuldade. Mas é só uma reflexão. Gostamos de individualizar. Será que gostamos de individualizar também? Na sociedade espetáculo, que o professor Guilherme fala muito bem quando lembra de Guy Debord, é super importante isso. Você se torna uma presa extremamente fácil dentro desse ambiente extremamente hostil. Vou ter que discordar da professora Fabiana. Na manhã de hoje, a professora Fabiana estava enfaticamente trabalhando a questão do idoso, o quanto que o idoso ele é vulnerável. É verdade. E aí a vulnerabilidade sob o ponto de vista da saúde realmente torna esse agente, esse sujeito concreto vulnerável, como uma pessoa mais debilitada do que a média, merecendo um tratamento especial. Isso é uma verdade, só que eu vou aqui parafrasear, na verdade, Kennedy, né? Quando ele lá diz, consumidores somos todos nós. Será que vulneráveis não somos todos nós? Será que essa questão do consumo, olha, aqui foi dito há pouco, olha, crianças com 2 anos, com 1 ano e meio, consomem determinados produtos e tudo mais, olha que absurdo que é. Na verdade, isso é um grande fenômeno. A infantilização da velhice e deixar adulto mais cedo uma criança. Não sei se tem esse termo, adultificação, sei lá. Só que quanto mais cedo uma criança tem como base um objeto de consumo, essa criança se torna uma consumidora mais cedo. E enquanto eu preservar a pessoa,
que aí o Estatuto do Idoso ficou velho. Na verdade, dizer que uma pessoa de 60 anos ela é idosa, eu acho que a gente vai ter que ter uma revisão em um curto espaço de tempo, porque a capacidade, a expectativa de vida do brasileiro subiu e subiu muito. Isso é uma grande mentira, vamos dizer assim. Mas o que eu faço? Eu infantilizo o mais velho e deixo essa criança mais velha mais cedo. É comum você ver nas ruas mães utilizando a roupa das filhas, roupas muito semelhantes às das filhas, e as crianças com produtos, gadgets, isso tudo mais, telefones. Qualquer criança de 3 anos já corre o dedo em uma tela de computador que tem essa sensibilidade, com uma desenvoltura que muitos de nós aqui não teriam. Então veja, será, eu entendo essa técnica de marketing, como o absolutamente capaz, ele tem como discernir o certo do errado. O que os fornecedores estão fazendo? Eles estão atacando as zonas periféricas, e é o que eu sustento de teoria da irradiação. Você, quando ataca essa zona periférica, aquele mal acaba por irradiar dentro de toda a sociedade. Senhores, isso é uma realidade. Se uma criança é vulnerável, se um idoso é vulnerável, pergunto novamente, quem aqui não é vulnerável? Dentro desse ambiente, existem mecanismos? Sim. Código de Defesa do Consumidor traz lá os direitos básicos do consumidor, e graças a Deus, como uma norma de ordem principiológica, esse rol meramente exemplificativo. Como é principiológico, se ferir um dos princípios, a Corte Constitucional Italiana já dizia, desde os idos de 60, que os princípios são o tecido da lei, a rede de proteção da lei. A lei de introdução ao Código Civil, o que diz? Onde não aplica-se a lei, aplicar-se-ão os princípios. Com isso, o tempo passa e eu consigo ter uma lei capaz, competente de acompanhar a vida das pessoas. E talvez, diante de uma droga virtual, eu possa adequadamente discernir. Olha, será que eu posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor nessa questão aqui? Seguramente que sim, porque pelo princípio da vulnerabilidade, vulneráveis somos todos nós. Acabou evoluindo, mostrando que não são só essas zonas periféricas, dentro dessa sociedade desejante, e aqui eu demonstro para vocês, nós somos desejantes porque nascemos desejantes. Tem um livro sensacional que chama Darwin Vai às Compras. É muito interessante, eu recomendo que vocês leiam. E o autor, ele desenvolve um raciocínio demonstrando o seguinte: o ser humano, ele consome por necessidades darwinianas, evolução da espécie. E aí você fala, e aí ele vem fazendo uma contraposição. Por que o leão tem a juba? Por que o pavão tem a cauda? Renato Porto, eu estou na Nacional e você está fazendo uma analogia, demonstrando para mim, tentando dizer para mim que eu quero parecer com um leão. Você está querendo dizer para mim que eu tenho a cauda do pavão? É isso mesmo que eu estou dizendo para você, porque o que são as BMWs? O que são os relógios Rolex? O que são as roupas Prada? Se não caudas e jubas do ser humano pós-moderno. E aí eu acabei de escrever um trechinho falando assim de um artiguinho que até o professor Guilherme me deu a honra de poder estar escrevendo para ele, onde eu venho dizendo que normalmente, né, aí já linkando para o superendividamento do comércio eletrônico, o que a gente acaba fazendo? Compramos o que não precisamos com o dinheiro que não temos para agradar pessoas que normalmente não valem a pena. Senhores, o problema é sério. Temos mecanismos, seja por direitos básicos, seja através de uma análise principiológica. A cultura consumista torna todos nós tão vulneráveis quanto os idosos, quanto as crianças. Por quê? Somos desejantes. Renato, eu estou fora dessa história aí de ser um ser desejante, porque eu não sou assodado ao consumo, eu não sou uma vítima tão fácil. Desculpe, Vitor Levaux, quando termina a Segunda Guerra Mundial, o mundo todo arrasado. Os Estados Unidos, com a sua indústria, no topo. Eles deparam com o seguinte problema: vamos vender para quem? E aí cria-se, através de Vitor Levaux, uma cultura consumista, onde as pessoas têm falsas necessidades despertadas, ainda que pelo desenvolvimento de técnicas de obsolescência.
O que é isso? Eu deixo o teu produto mais obsoleto, eu deixo o seu produto, desculpe, mais obsoleto, não, obsoleto, de forma forçada, que aí é a obsolescência forçada. O que é deixar um produto obsoleto? É quando o Renato comprar um telefone iPhone 5, ele descobrir que o conector dele é diferente do iPhone 4. De que me adianta? Você compra um novo computador, onde você só necessitaria trocar um transistor. Uma placa-mãe, vamos dizer assim? Não. Aquela placa-mãe do ano seguinte, ela não se configura com a antiga. E mais, existem determinadas situações em que os saltos, a moda, os saltos de sapato aumentam e diminuem todos os anos. Os óculos aumentam e diminuem todos os anos. E na hora que você gostou daquele óculos, você está feliz com aquele óculos, trocou a moda. Se você de produtos de óculos largos utiliza um óculos pequeno, você diz para a sociedade que você está diferente daquela média. E se você está diferente daquela média, você é um excluído, mesmo sendo absolutamente capaz. Imaginem isso dentro de um ambiente web, onde todas essas transações são potencializadas. O grande problema da internet é justamente esse. Você potencializa o efeito da relação de consumo. Os bens de consumo virtuais, e aí eu já entro num segundo momento, eles colocam você mais vulneráveis ainda. Vejam a questão das drogas virtuais, vejam a questão do Google Glass e tudo mais. E aí agora começamos uma crítica, porque o judiciário, por muitas vezes, não está com a mente aberta para determinadas relações já existentes e já previstas no Código de Defesa do Consumidor. A necessidade de reafirmação, ela é muito grande para deixar isso bem claro. Só que aí o tratamento do comércio eletrônico merece realmente vir à baila, porque a vida mudou. Renato, espera aí, você está dizendo para mim que o judiciário tem que se adaptar? Sim. Vamos lá, por que temos que afirmar? Nós temos aí aquele dispositivo, que é o artigo 49, que diz que as aquisições feitas fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de arrependimento em um prazo de 7 dias a contar do recebimento ou da absorção do bem de consumo, da absorção do serviço desse bem de consumo. Não é isso? Bem tranquilo? Ok. Muitas decisões dizem que isso não vale para transporte aéreo. Você compra uma passagem pela internet e aí, de repente, se arrepende,